Olá, povo de Deus, sábado 11 de novembro de 2023, São Martinho de Tours, 31ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 16, 3 a 9, 16 e 22 a 27. E Lucas 16, 9 a 15. Irmãos, saudai Priscila e Áquila, colaboradores meus em Cristo Jesus, os quais expuseram sua própria vida para salvar a minha. Por isso eu lhes sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, que faz parte dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito em proveito vosso. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis e que se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem estimo muito no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estates. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saúdo-vos eu, Tércio, que escrevo essa epístola no Senhor. Saúda-vos Caio, meu hóspede, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. O capítulo 16 é o último da carta aos Romanos. Paulo faz uma ladainha de seus colaboradores. Seria bom lermos os 27 versículos desse capítulo sem os cortes sugeridos pela liturgia. Se tomarmos desde o primeiro versículo, destacamos Febe, chamada de diaconisa e certamente a portadora da carta. Os nomes citados são de cristãos da comunidade de Roma. Havia alguns de origem grega, Apeles, Epêneto, Narciso, Trifena e Trifosa. Outros de origem romana, Júlia, Rufo, Urbano. Outros de origem judaica, Andrônico, Áquila, Priscila, Aristóbulo, Júnias, Maria. A Bíblia de tradução ecumênica, TEB, comenta: uns parecem ter sido altos personagens como Aristóbulo, que pode ter sido da família de Herodes. Outros, ao contrário, eram, sem dúvida, escravos ou libertos. Ampliato, Assíncrito, Hermas, Herodião, Nereu, Olimpas, Pátrobas, Pérside, Filólogo, Flegonte e Eutaques. Seja como for, tem-se aqui uma imagem impressionante da diversidade da igreja reunida por uma mesma fé na comunhão de Jesus Cristo. Há ainda um gesto que pode ter sido litúrgico como símbolo da solidariedade que os fiéis eram convidados a trocar entre si, o beijo santo. Interessante salientar que ainda hoje é um dado cultural em vários países da Ásia. E, por fim, o texto termina com uma doxologia centrada no mistério do projeto divino de salvação, mantido em silêncio por tempos eternos, mas agora manifestado por meio de escritos proféticos, levado ao conhecimento de todos os gentios,
para os levar à obediência da fé ao único Deus sábio por Jesus Cristo, a Ele a glória pelos séculos. Amém. Lucas 16, 9 a 15. Disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Podemos ler o texto como um desdobramento da parábola do administrador desonesto, onde Jesus toma a palavra para explicitar a doutrina. Primeiro refere-se à morte, momento no qual o dinheiro perderá todo o seu interesse, pois nos será tirada a administração de qualquer bem. Depois vem o convite à fidelidade frente ao perigo da infidelidade. Trata-se de um discurso sapiencial com que Jesus procura a nossa adesão livre e alegre ao ideal da pobreza evangélica. Se a caridade não se ligar à pobreza, dificilmente terá as características de um ideal evangélico. Jesus também enuncia uma verdade evidente: servo algum pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O discípulo de Cristo não tem alternativa. O amor por um implica o ódio pelo outro. O amor por um implica o serviço, porque o amor que não se torna serviço não é verdadeiro. Foi o que Jesus mostrou com a sua vida antes de o dizer com palavras. Por fim, Jesus convida a humildade diante dos fariseus que se julgavam justos, mas que receberam de Jesus inúmeras vezes o título de hipócritas. Por isso riam de Jesus, que lhes fez uma alerta: Deus conhece vossos corações. E ainda lhes diz que o que para eles pode parecer de suma importância pode ser detestável para Deus. Celebramos hoje São Martinho de Tours, nascido em 316 ou 17 na Polônia, hoje Hungria. Faleceu em 397. Há um caso famoso que relata seu gesto do manto, ocorrido em torno do ano 335. Como membro da Guarda Imperial, o jovem soldado era muito requerido para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se a cavalo com um mendigo seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, cortou em duas partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto, dizendo aos anjos: este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto. O sonho impressionou muito o jovem soldado que, à festa da Páscoa seguinte, foi batizado. Por 20 anos ele continuou a servir o exército de Roma, dando testemunho da sua fé em um ambiente
tão distante dos seus sonhos de adolescente. Mas ele ainda tinha uma longa vida para ser vivida. Um beijo no seu coração.